Redemocratização do Brasil. Chegou a hora de nós fazermos a revisão deste momento histórico. Vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Aula 35.2 aí para vocês. Eu e o Sam aqui, nós vamos fazer rapidinho aqui a revisão aqui com vocês. A luta pela redemocratização do Brasil. Nós vimos nessa aula sobre a campanha das diretas já. O que era direta já? O que vai ser essa campanha de direta já? Houve uma emenda, a tentativa de colocar uma emenda na Constituição, a Constituição que está em vigor, nunca esqueça, de 1967, tá? É a Constituição que está em vigor. E houve uma tentativa de se colocar uma emenda a essa Constituição chamada Emenda Dante de Oliveira. Só que a emenda Dante de Oliveira, apesar de ter levado a maioria dos votos, ela não foi aprovada, porque existe aquela regra parlamentar que para haver uma mudança na Constituição é necessário 2/3, não se alcançou os 2/3 aí do parlamento. Então, começa essa campanha da direta já, um comício pouco noticiado no estado do Pacaembu, em São Paulo, em 1983. Nós temos aí um comício que é feito lá em São Paulo, justamente pela direta já. Coloquei essa foto aqui, que está o Fernando Henrique e o Lula aqui discursando. Esse movimento ele vai pegar Olinda, Curitiba, Porto Alegre, o interior de São Paulo, vai vir para Salvador, Vitória, até chegar à Praça da Sé, que vai reunir mais de 200 mil pessoas, entre 200 e 300 mil pessoas na Praça da Sé, pedindo diretas já, que era o grande movimento daquele momento. A eleição de Tancredo Neves, apesar de a eleição direta não ter passado, mas nós vamos ter aí o colegiado elegendo um civil. Depois de 21 anos, gente. 21 anos. É por isso que vocês têm que assistir aquele documentário. O dia que durou 21 anos. Depois de 21 anos, nós vamos ter um governo civil assumindo o poder. Tancredo Neves, então, ele tornou-se candidato pelo PMDB e venceu com 480 votos. Recebeu voto até da oposição, até do PSD, do PDS, que é o partido que veio da Arena. É a Arena, depois ele se transforma em PDS. Antes, 180 dado a Maluf. Maluf foi quem concorreu com ele. Maluf era o candidato dos militares. Os militares queriam Maluf. E o Maluf, então, vai perder para Tancredo Neves. Vai ser derrotado. Paulo Maluf é derrotado, derrotava o Mário Andreasa, parte da situação debandeou para a oposição. Então, o Mário Andreasa que seria o candidato, só que o Mário Andreasa, que lembra do ministro Andreasa e tudo, do período do Juscelino Kubitschek, pois é, ele mesmo, Mário Andreasa, vai ser derrotado pelo Paulo Maluf e nós temos aí essa disputa eleitoral. Aureliano Chaves, José Sarney e Marcos Maciel, o vice aí de Aureliano Chaves. O governo de José Sarney. Entramos no governo de José Sarney. Pessoal, aí é um período complicado para a gente analisar. Porque no governo de José Sarney, que vai ser efetivado o presidente da República em 22 de abril de 85, depois da morte de Tancredo Neves, o governo de José Sarney, vamos observar vários programas econômicos, mas que agravaram ainda mais uma crise inflacionária do Brasil. Plano Cruzado. A inflação no Plano Cruzado vai para 367% no Plano Cruzado. Aí eles lançam outro plano aí para tentar reverter a situação. Lança o Plano Bresser. Gente, a inflação foi a 1000%. Aí eles tentam lançar o Plano Verão, que também não conteve a inflação. A inflação vai chegar a 1.764%. É difícil de acreditar nessa inflação chegando a esse patamar. Mas uma coisa boa que teve no governo de José Sarney foi a aprovação de uma nova Constituição, a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. Uma nova Constituição que vai substituir a Constituição de 1967. Nessa Constituição, nós vamos ver o SUS, o Sistema Único de Saúde, aparecendo, o voto facultativo para
jovens de 16, 17 anos, autonomia para os municípios, a demarcação de terras indígenas, a lei de proteção ambiental, a garantia de aposentadoria para os trabalhadores rurais, o fim da censura, a redução do mandato presidencial para 4 anos. Característica dessa Constituição. Constituição essa que está conosco até hoje, Constituição essa que nós precisamos seguir. E faço atividade que eu já volto com vocês. Até lá. Fácil atividade, né? Estava lá, tranquila, atividade, fácil. Porque vocês precisam entender o Brasil desse processo de redemocratização. Que a política que nós vivemos hoje ela não é reflexo desse período. Por isso que nós precisamos entender essa eleição de Tancredo Neves, a posse de José Sarney, depois a eleição direta de Fernando Collor de Mello, que vão ser aulas posteriores que eu vou trabalhar com vocês, a cassação do Fernando Collor de Mello, a posse do Itamar Franco, a sucessão de Itamar Franco, que veio o Fernando Henrique Cardoso, depois do Fernando Henrique Cardoso passar por 2 mandatos, veio o Luiz Inácio Lula da Silva para mais 2 mandatos, depois o Lula sai, entra a Dilma, Dilma é reeleita também para mais um mandato, Dilma vai ser cassado, entra Temer, até chegarmos ao presidente atual que nós temos no Brasil. Então, olha a transição que nós temos nesse processo de redemocratização. E isso que nós vivemos no Brasil, reflexo desse período. Por isso, vamos fazer a correção da atividade? Vamos lá começar com a primeira atividade. A primeira atividade, ela fala o seguinte. Após uma enorme frustração causada por indeferimento da emenda Dante de Oliveira, o cenário político nacional passou por mais uma eleição conduzida pelo Colégio Eleitoral. Colégio Eleitoral, gente. Isso é eleição indireta. Órgão responsável pela escolha indireta do cargo de presidente da República. Qual os 2 candidatos que disputaram a presidência no Colégio Eleitoral? Quem foi? Daí tá fácil, gente. Foi José Sarney e Marco Marcel? Paulo Maluf e Mário Andreasa? Aureliano Chaves e José Sarney? Marcos Maciel e Tancredo Neves? Ou Tancredo Neves e Paulo Maluf? E aí, quem foi que disputou aí a eleição? Tá? Lembrando vocês que não é Tranquedo não, tá? É Tancredo. Tancredo Neves, tá? O Tancredo Neves, que já tinha sido primeiro-ministro, era deputado. Tancredo Neves, muito respeitado dentro da política nacional. Tancredo Neves, candidato-se à presidência da República. Tancredo Neves, que ele vem do MDB, que se transforma em PMDB, ele fazia uma articulação forte com vários partidos e forças antagônicas, inclusive com o próprio PDS. Várias pessoas do PDS votaram no Tancredo Neves. Porém, ele tinha como adversário um político forte, que era considerado forte, um político articulado, governador de São Paulo, Paulo Maluf. Paulo Maluf, até hoje, ele tem uns admiradores antigos de São Paulo, que ainda vê Paulo Maluf como um grande estadista lá em São Paulo. E eles estão disputando a eleição. E essa disputa da eleição vai fazer com que a primeira eleição após os governos militares seja uma eleição indireta, pelo colegiado. Tancredo Neves e Paulo Maluf, na tela para vocês, é a resposta correta dessa atividade. Tancredo Neves e Paulo Maluf. A segunda, ela fala o seguinte. A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em outubro de 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. Sobre as características da estrutura do Estado expressa na Constituição de 88, indica a alternativa incorreta. Aqui
É a pegadinha. Alternativa incorreta. E só coloca essas pegadinhas porque tem alguns vestibulares que ainda trabalham com isso aí. Tá? E como nós estamos fazendo para o Enem, para alguns vestibulares, aqui para vocês, nós colocamos essa daí. Mas qual é a incorreta? A criação do SUS como sistema único de saúde foi pela Constituição de 88? Foi na Constituição de 88? O voto facultativo para cidadãos entre 16 e 17 anos foi na Constituição de 88? Poder executivo organizado de forma parlamentarista tem na Constituição de 88? Maior autonomia dos municípios tem na Constituição de 88? Garantia da demarcação de terras indígenas tem na Constituição de 88? Tudo isso tem na Constituição de 88. Tudo isso tem. Porém, não tem o parlamentarismo. A forma de governo parlamentarista já teve no Brasil. Só que ela teve lá no momento que João Goulart estava tentando tomar posse, que não queriam deixar João Goulart tomar posse. Naquele momento, o Brasil passou a ser parlamentarista. Existia um presidente, mas quem mandava não era o presidente. Quem mandava era o parlamento, através do primeiro-ministro, que era justamente ele que vai ser eleito presidente, Tancredo Neves. Então, a questão incorreta dessa daí, na tela para vocês, é justamente a letra C. O Poder Executivo organizado em formato parlamentarista. Enem, vamos lá, agora é do Enem. Lei do Máximo, de 29/9/1793. Olha o ano aqui. E o que está acontecendo no mundo nesse período? Fixa limite para o preços e salários, aprovada sob pressão popular pela Convenção Nacional. Ok? 1793. Fixando limite. Agora nós vamos... Plano Cruzado. Venha para o Brasil. Se por um lado lançou o Plano Cruzado, congelando preços e salários, reduzindo bruscamente a inflação, que penalizava os trabalhadores de baixo poder aquisitivo, por outro, foi extremamente inoperante em relação às elites, quando estas iniciaram o boicote do plano e passaram a reter os produtos, provocando a escassez do mercado. Assim, pressionando para a elevação dos preços através da formação do mercado paralelo. Com isso, a corrosão dos salários se manifestaram na prática, sem entrar, contudo, nos cálculos oficiais da inflação. A legislação brasileira contemporânea imitou aquela estabelecida na Convenção Nacional. Por quê? A conjuntura histórica que corresponde aos textos, respectivamente, são a Revolução Francesa e o governo José Sarney, o da Revolução Industrial e o governo Collor de Mello, o da Revolução Americana, o governo Itamar Franco, o da Revolução Inglesa, o governo Fernando Henrique Cardoso, o do Império Napoleônico, o governo João Figueiredo. Meus queridos, o texto ele trabalha dois momentos históricos. Primeiro momento histórico, nós estamos falando sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que acontece lá em 1789. Lá atrás, Revolução Francesa. E agora, que vai ter o reflexo ali, que também tenta fazer o controle de preço. E aí a gente vem para o Plano Cruzado. O Plano Cruzado que foi no Brasil justamente no governo de José Sarney, que tentou congelar os preços. Só que a elite brasileira não queria saber do pobre, ela queria saber de lucro. E a elite brasileira, em vez de ajudar o Brasil a sair da crise, a elite brasileira tirou seus produtos da prateleira e estocou seus produtos, tentando vender ele no mercado paralelo. Os brasileiros ficaram desabastecidos. Não tinham o que comprar. E a inflação, mais uma vez, pegava na jugular do brasileiro. Então, o texto ele fala, na tela para vocês, ele fala justamente da Revolução Francesa e do governo José Sarney.
Vamos lá para a nossa última questão. A última questão é uma questão discursiva. Ela fala o seguinte: quais os planos criados pelo governo de José Sarney e qual a inflação alcançada em cada plano? Pessoal, o José Sarney, como nós vimos na aula, o governo dele ele passa por uma crise econômica muito forte, uma crise econômica que leva à inflação muito forte. O Brasil, ele sai do governo militar, nessa transição do governo militar para o governo civil, ele sai de uma estrutura social muito precária. A Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, ela precisava de alguns direitos para os brasileiros, que foram tirados ao longo da história, mas esse direito também ele tinha um custo alto. E aí nós vamos nos depararmos com um governo que tenta, através de planos, plano cruzado, plano Bresser, tá? Vão tentar fazer com que essa estrutura econômica haja uma modificação e a crise econômica acabe. Mas, infelizmente, a cada plano que vai ser lançado, nós vamos observar que a cada plano que se lança, a inflação aumenta mais ainda. Na tela para vocês. Nós estamos justamente falando sobre o plano cruzado, que vai aumentar a inflação para 367%, o plano Bresser, que vai aumentar em 1000%, e o plano verão, onde a inflação chega a queimar mesmo, queimar como verão, a 1.764%. E eu tenho aqui um material complementar para vocês, um requisito para a próxima aula. Eu quero que vocês assistam para a próxima aula da TV Cultura, Fernando Collor. É um documentário que fala sobre Fernando Collor de Mello. Assista esse documentário. Assista esse documentário que a gente vem aqui para fazer um debate sobre essa aula. Então, hoje, nós nos deparamos com um processo de transição. Saímos do governo militar e entramos no governo democrático. A redemocratização do Brasil. Não foi conseguida no primeiro momento. No primeiro momento, ainda temos um presidente eleito pelo colégio eleitoral. Tancredo Neves não foi eleito democraticamente. Foi eleito pelo colégio eleitoral e, ainda mais, devido à sua doença, foi internado, teve que fazer um monte de cirurgia, não chegou a tomar posse. Todo mundo apostava nele. Todo mundo apostava na articulação de Tancredo Neves. Mas ele não consegue tomar posse. O seu vice que até então foi escolhido de último momento, que não era de bom grado dele esse vice, é quem vai tomar posse. Vindo lá do Maranhão, nós vamos ter José Sarney. José Sarney. José Sarney tomando posse e assumindo como presidente. José Sarney teve um lado positivo de José Sarney, que foi a aprovação, a promulgação, foi uma Constituição promulgada, tá? O Congresso Constituinte aprovou a Constituição e ele só assinou essa Constituição. Então foi a Constituição Democrática promulgada. Nós temos a Constituição de 88, que foi um lado positivo do seu governo. Mas nós temos um lado negativo do seu governo, que foram os planos que não deram certo. Plano cruzado, plano Bresser, plano verão, tudo levando à inflação galopante. Mas o Brasil, aos poucos, vai passando por um processo de redemocratização. Por isso que nós precisamos obedecer à Constituição e trazer um Brasil democrático. Até a próxima aula.